Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da imitação egóica e do individualismo intelectual. É um tema que eu trato nesta minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, uma consciência livre, uma consciência feliz. Estou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, verem o resto dos vídeos e acompanharem o meu trabalho. E eu vou ler um bocado de uma parte de um texto aqui que eu escrevi nesta obra e depois vou fazer uma reflexão filosófica em cima disso. Para nos pôr a pensar um bocadinho acerca das nossas escolhas, das nossas vidas, no sentido geral. E em específico, algum problema, seja o que for. Então vamos lá. A imitação egóica e o individualismo intelectual. Desde que uma pessoa nasce, vai recebendo uma formação. Ora, formatação inconsciente. Vai incorporando e imitando o ambiente que a envolve. Ora, realizando-se de fora para dentro. Pois imitar e incorporar pressupõe este movimento do extrínseco para o intrínseco. Vai incorporando e imitando desde o ambiente familiar, sistemas de ensino por onde vai passando, cultura em que está inserida, organização política e social, tradições, hábitos, arquétipos, etc. O problema não existe necessariamente neste envolvimento de aprendizagem com o meio em que se encontra inserida. O problema existe principalmente na incapacidade, falta de vontade, de o colocar em causa, de o questionar. Ninguém deve passar a vida toda a incorporar e imitar, tipo macaquinho de imitação, tudo o que está à sua volta como se fosse absolutamente certo, ética e verdadeiro, filosofia do conhecimento. Ora, abdicando-se da liberdade intelectual inerente. No individualismo intelectual, cada pessoa deve responsabilizar-se por fazer uso da liberdade intelectual que tem para colocar em causa e questionar de forma independente, principalmente, tudo o que envolve as próprias escolhas. Apenas imitar e incorporar são as escolhas mais fáceis e confortáveis, pois não implica tanta probabilidade de rejeição dos outros, nomeadamente das maiorias. Todavia, no individualismo intelectual não se segue maiorias, muito menos só porque assim o são. Esta liberdade intelectual proposta pelo individualismo pressupõe uma responsabilidade intelectual. Ora bem, isso foi da página 133, 134 e o texto continua. Vamos lá ver. Desde que uma pessoa nasce, isto aqui é uma reflexão que eu fiz também na minha obra A Liberdade dos Escravos. É esta ideia de, desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai incorporando valores, ideias, certo ou errado, formas de estar, a própria forma como uma pessoa se alimenta. Eu lembro de ouvir um cientista falar que há a questão da genética, as pessoas às vezes estão muito preocupadas com a genética porque passa por questões genéticas, há uma probabilidade muito grande de quem tem, por exemplo, cancro no estômago, cancro no intestino, poder o resto da família, filhos, seja o que for, vir a ter também. E eu vi esse cientista a falar a diferença entre genética e epigenética, creio que é isto, e ele a dizer que às vezes a questão não é só de potencial genético. Se uma pessoa for analisar o que é que uma pessoa come. Por exemplo, há uns tempos atrás eu estava-se a achar estranho. Este cientista também falou. Eu vi outros cientistas a falar de tanto cancro no estômago em Portugal. Depois foi saber. E tinha a ver com aquilo, com os hábitos alimentares que as pessoas tinham. Muito à base de comidas processadas, de carne, seja o que for. E compreendeu-se. E uma pessoa deve tirar daí. Eu vi um cientista a falar acerca disto. Que às vezes não é só questão dos filhos poderem vir a ter cancro. É que hábitos alimentares é que os pais têm e que os filhos incorporam e que hábitos alimentares esses que os filhos incorporam que não questionam, que não colocam em causa, porque a questão da filosofia também se aplica nessas questões. Que hábitos alimentares é que eles poderão continuar a ter e que poderá causar uma data de problemas de saúde. Estão a compreender? E que poderão causar uma data de problema de saúde. Portanto, não é só a questão da genética. É a questão de escolhas que uma pessoa... Tipo de hábitos, tradições, formas de estar... Todo tipo de escolhas que uma pessoa incorpora, que uma pessoa imita de forma inconsciente. Que uma pessoa recebeu esse tipo de educação, formação, formatação, seja o que for. E que a pessoa continua a ter e que poderá causar problema de saúde. E nós somos responsáveis por isso. Nós temos a liberdade, temos o poder de escolha de continuar a comer aquilo que os pais comem e que poderá ser nocivo. Se temos esse poder de escolha, temos essa responsabilidade. Temos responsabilidade diante da nossa liberdade intelectual. Então, qual é a desconstrução que eu faço no meu trabalho, nesta obra, noutras obras que eu já publiquei? Nós temos duas grandes formas de nos realizarmos, ou procurarmos realização, mesmo de forma inconsciente. Ou de fora para dentro, tentamos uma realização em que só imitamos, incorporamos tudo o que está à nossa volta, tentamos satisfazer as expectativas. Quando uma pessoa tenta satisfazer as expectativas que as outras pessoas tenham de si, numa tentativa de compensação da falta de autoestima, seja o que for, uma pessoa está a tentar realizar-se fora para dentro. Eu, ao satisfazer as expectativas, espero que aquela pessoa me reconheça, que aquela pessoa me aceite, que aquela pessoa me valorize. Então eu estou a tentar, e ao fazer isso, eu me sentir melhor comigo mesmo. Portanto, eu estou a tentar realizar-me de fora para dentro.
Isto é uma tentativa egóica. O nosso ego é também cultura. Porque ele leva-nos a realizar de fora para dentro. É normal nós aprendemos com o ambiente que nos envolve. Agora, questioná-lo, colocá-lo em causa, isso também tem de ser normal. Portanto, o nosso ego leva a imitação egóica, nós imitarmos, incorporarmos, sermos formatados por aquilo que está à nossa volta. Isso poderá ser nocivo, poderá destruir-nos. Então, e também tem coisas boas, mas também tem coisas más. E nós temos de aprender a questionar e colocar em causa. Portanto, nós aprendemos com o envolve. E nessa aprendizagem nós incorporamos, nós recebemos algo. Portanto, é um movimento fora para dentro. Agora, há um papel que é nosso, que é de dentro para fora, digamos assim. Que é o nosso individualismo intelectual e terapêutico. Individualismo porquê? Porque há uma centragem da responsabilidade na própria individualidade. Se no subjetivismo o centro é sujeito, como eu costumo dizer, no objetivismo o centro é objeto, no individualismo o centro é individualidade. Se cada pessoa tem liberdade, tem poder do livre-arbítrio, tem o princípio livre, seja o que for, para fazer escolhas individualmente, cada pessoa tem de aprender a responsabilizar-se intelectualmente e não só e terapeuticamente. Se uma pessoa propõe a outra pessoa, tens de trabalhar a autoestima, tens de olhar mais para dentro, tens de centrar mais em ti, paz interior, todo esse tipo de coisas. Isso é um movimento para dentro. Isso é uma proposta psicológica e não só, de movimento para dentro. E esse movimento para dentro de autocentragem é um movimento individualista. Não tem nada a ver com ego. Portanto, a proposta que eu faço aqui é o individualismo, propõe individualismo intelectual e terapêutico, propõe um movimento, uma realização de dentro para fora. Eu deixo de mendigar a atenção que as outras pessoas possam dar, deixo de tentar sempre constantemente satisfazer as expectativas que as outras pessoas possam ter de mim, procuro realizar-me de dentro para fora, trabalhar a minha liberdade intelectual, trabalhar a minha liberdade emocional, digamos assim também, independência emocional, isto é uma proposta do individualismo intelectual e terapêutico, eu responsabilizar-me pelas consequências da minha liberdade intelectual e pela realização da minha liberdade intelectual, e o egoísmo, ou o egocentrismo, propõe, no fundo, de forma inconsciente, uma realização de fora para dentro. Eu agora vou fazer de tudo no egocentrismo para me realizar de fora para dentro, de forma inconsciente. Portanto, há duas grandes formas de nós procurarmos alguma forma de realização na vida. Ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. A questão é que de fora para dentro nunca produz felicidade. Então nós temos de procurar fazer uma autocentragem, uma reavaliação, uma análise de todas as escolhas que uma pessoa faz todos os dias, se elas são felicitárias ou não, se elas promovem saúde ou não, se elas promovem realização ou não, e se elas nos destroem ou não. Porque há escolhas que nós fazemos todos os dias. Eu falei da alimentação, isso aplica-se a muitas outras coisas, mas a alimentação é uma questão central. Que há milhares de pessoas a perderem a saúde, milhares de pessoas a destruírem completamente a saúde, porque mantêm hábitos alimentares que vêm já dos pais, muitas vezes, e que vêm do ambiente em que estão inseridas, e que não colocam em causa. Portanto, não se trata apenas de questões de hábitos alimentares. Também há hábitos emocionais. Há famílias muito fechadas, muito acanhadas, estão sempre na defesa, sempre a julgar outros, seja o que for. E os filhos, isto de geração em geração, as pessoas vão surgindo assim. As pessoas não fazem nada para contrariar isso. As pessoas estão infelizes, não se abrem, não vivem a vida. E esses hábitos emocionais e relacionais vão sendo transmitidos de geração em geração. E nós temos o poder, temos a liberdade, portanto temos o poder, e se temos a liberdade e o poder, temos a responsabilidade para tentar cortar, e é difícil mudar das coisas mais difíceis que existem, mas tentar cortar com uma data de padrões que uma pessoa vai imitando e incorporando de forma inconsciente desde que uma pessoa nasce. Portanto, há coisas que uma pessoa recebe dos pais, da cultura, seja o que for, que são felicitárias, são boas para nós, mas também há coisas que são muito nocivas, erradas, seja o que for, são julgamentos e moralismos, que nos destroem, que nos prejudicam. E nós temos de aprender a fazer uso do poder que nós temos, da liberdade que nós temos, para colocar tudo isso em causa. Portanto, nós temos a liberdade, e a liberdade é uma forma de poder, nós temos a responsabilidade. Nós temos a liberdade intelectual, temos também de assumir a responsabilidade intelectual, de colocarmos em causa o nosso sistema de crenças, nossas escolhas, todos os hábitos que nós incorporamos, coisas que nós imitamos de forma inconsciente e que poderão estar a destruir-nos. Eu lembrei-me deste exemplo enquanto estava a fazer o vídeo, da questão da alimentação. Porque eu vi cientistas a falar que às vezes as pessoas estão muito centradas na questão genética e esquecem-se que a genética às vezes é uma questão potencial. Eu posso fazer despertar ou não aquilo, através, por exemplo, da alimentação, do stress, da ansiedade, seja o que for. Olha uma família estressada. Depois as pessoas começam a incorporar hábitos, formas de estar, de agir que levam ao stress. E uma pessoa tem de cortar com os padrões. Porque senão nós vamos ter o mesmo tipo de consequências que nós começamos a ver na nossa família. Nós temos que colocar as coisas em causa.
Principalmente se nós estamos infelizes. E se constatamos a nossa infelicidade. Porque às vezes é preciso sair daquele estado de negação. A pessoa anda a fugir da infelicidade. A criar a ilusão de que não está infeliz, às vezes tapando, bebendo para esquecer, ou seja o que for, tapando vazio de mil e uma formas, anda a fugir do vazio interior, vazio existencial, vazio espiritual, vazio da alma, seja o que for, de mil e uma formas, já há uma altura em que uma pessoa tem de sair deste estado de negação e enfrentar as coisas de frente. Por isso é que é importante a coragem. Coragem, humildade para uma pessoa reconhecer os próprios erros, seja o que for. Portanto, nós temos de refletir profundamente acerca dessas questões. Ou vivemos apenas centrados de forma inconsciente, que isto é tudo inconsciente, num egoísmo ou num egocentrismo, uma imitação egóica, estamos sempre a imitar o que está à nossa volta, sempre a incorporar, sem questionar, sem colocar em causa, como se nós não tivéssemos poder de escolha ou liberdade para fazer escolhas, para mudar. Ou vivemos dessa forma, ou vivemos com o individualismo intelectual e terapêutico, que eu sento-me a mim, no meu poder interior, na minha força interior, na minha liberdade, no poder que eu tenho para fazer transformações na minha vida e para a necessidade que eu tenho de fazer transformações na minha vida, para não continuar com o marasmo que às vezes está por trás de mim, com que eu nasci, que convivi, eu, qualquer pessoa, e que está à nossa volta. Portanto, temos de pensar profundamente acerca das coisas. E a filosofia pode ajudar bastante a desconstruir. Há uma data de filosofias milenares até que já existem há muito tempo no mundo e que nos podem ajudar a questionar, a colocar em causa todo este tipo de coisas. Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica. Eu falo acerca deste tipo de questões em outras obras que eu já publiquei. Esta é uma delas, a Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Tenho outras obras que eu já publiquei, outras obras que eu conto publicar. Dou vários cursos online, todos eles, cada aula dou a cada pessoa, muitas vezes direcionada à singularidade de cada pessoa e à singularidade da vida de cada pessoa. Tenho várias obras publicadas que podem ler em formato papel, em formato digital. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Sigam-me nas outras plataformas, Instagram, Facebook, seja o que for. Eu deixo tudo isso também na descrição do vídeo. Eu sou ativista filosófico e ativista para uma pedagogia da felicidade. Eu procuro com o meu trabalho pôr sempre as pessoas a pensar, acerca da necessidade de nós mudarmos os sistemas de ensino para deixarmos de criar pessoas escravas que não questionam, escravas dentro da própria consciência. De forma inconsciente, não questionam, não colocam em causa nada. Vivem vidas de imitação egóica, digamos assim. Não param para questionar nada. E depois há um marasmo que se vai manter, há um tipo de frustração, de insatisfação, de perda de saúde. Nós normalizamos a destruição da própria vida e a destruição da própria saúde. Nós normalizamos formas de estar completamente decadentes. E as pessoas estão infelizes, mergulhadas em ansiolíticos e antidepressivos, completamente frustradas e insatisfeitas. E nós temos que questionar, porque os sistemas de ensino estão a falhar em termos de programas pedagógicos. Temos de mudar aquilo que se dá nos sistemas de ensino. Portanto, também sou ativista para uma pedagogia da felicidade. Quando publicar uma obra também a falar acerca disto, apesar de já ter falado acerca deste tema em várias obras que eu já publiquei, nomeadamente a Filosofia da Ignorância, esta obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade. Já falei isso em várias obras, sobre este tema, esta temática da pedagogia da felicidade. Portanto, e se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem pôr like, comentar, subscrever o canal, ajudar a divulgar, é muito importante. Comentem, partilhem, ponham like, que isso é importante para dar muito crescimento ao canal e sustentabilidade. E podem fazer doações por IBAN, por MBWay, porque eu neste momento não tenho patreon.com. E deixo todas estas referências na descrição do vídeo no YouTube. No Instagram estão outras coisas. Pesquisem no YouTube, subscrevam o canal e ajudem a divulgar este tipo de conteúdo. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.